Podeis assentar, irmãos amados. Que Deus seja glorificado mais uma vez nesta noite. Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós queremos continuar meditando na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Meus irmãos, essa epístola, podemos dizer que é uma epístola escatológica. Quem conhece um pouco de aulas teológicas deve lembrar do que significa a palavra escatologia. Escatos, no grego, quer dizer últimas coisas. E escatologia é o estudo das últimas coisas. Das coisas do fim, das coisas que quando Deus estiver encaminhando, como já está, não para a desgraça, não para a destruição, mas para novos céus e nova terra, onde habita, ou onde habitará a justiça. O que é perfeito, o que é santo, o que é bom, se resume nesta palavra, onde habitará a justiça. Há muitos dias, irmãos, a gente vem estudando sobre antes da vinda do anticristo que vai acontecer. A Bíblia diz que antes da vinda do anticristo virá a apostasia. A apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. É a deserção. É a pessoa que antes acreditava e hoje não acredita mais. É a pessoa que antes defendia uma crença e hoje não defende mais. Então essa pessoa apostatou. E domingo passado nós tivemos um culto muito glorioso aqui no Farol, um culto de missões, e foi apresentado um trabalho sobre a Argentina. E lá, até uns anos atrás, uma parte protestante, a grande maioria católica. E, meus amados irmãos, nos últimos anos, aquele país, o marxismo cultural tem invadido as escolas, as faculdades, invadido desde as crianças, das escolas menores, e o resultado é que os argentinos abandonaram a fé. E eles fazem reuniões, eles fazem caminhadas, eles fazem protestos, e fizeram placas. Eu não sabia que estava nesse grau. Fizeram placas dizendo: nós estamos apostatando. Já pensou? E grandes pessoas na rua com bandeiras vermelhas, e eles próprios fizeram faixas e cartazes publicamente dizendo que estavam, naquele momento, apostatando a fé dos seus pais, a fé que receberam desde a colonização daquele país. E eu fiquei chocado, porque a gente sabe, mas não sabe o tanto quanto. Não sabe o quanto a coisa já está o quê? Longe, avançada. Apostasia. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, tudo, olha, irmãos, o que está no Novo Testamento, né? A gente vê até pessoas dizendo coisas que a gente fica perguntando como é que a pessoa chega a esse ponto de dizer: foi Paulo que disse, não vale, só vale o que Jesus disse. Meu irmão, isso é um absurdo dos absurdos. As cartas, o Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Jesus já profetizou. Jesus disse assim: olha, tenho muita coisa a vos dizer. Estão lembrados que Jesus disse isso? Mas vocês não podem o quê? Suportar agora. Vocês não têm estrutura para suportar. Jesus disse no Evangelho de São João: muita coisa eu tenho a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em que, meus amados irmãos? Em toda o que, irmão? Então, o que são as epístolas? O que é o resto do Novo Testamento depois dos Evangelhos? É o cumprimento dessa palavra de Jesus. Jesus disse: eu tenho muita coisa a dizer, mas vocês não podem suportar. Olha aí, que coisa maravilhosa. Meu Deus, eu vou comprar uma jaca depois do culto para esse menino comer. Glória a Deus, porque estão muito afiados. Glória a Deus, né? Olha aí, irmãos amados. Olha aí, São João 16,14. Aí está Jesus falando do Novo
Testamento, das epístolas de Paulo, das epístolas de João, das epístolas de Pedro, da epístola de Judas, do Apocalipse. Jesus estava dizendo que quando ele fosse, o Consolador, o que, irmãos? Viria e ele iria guiar, ele iria orientar. Então, o que Jesus não disse, os apóstolos diriam, pelo poder e inspiração do Espírito Santo. Então, é uma coisa fora da lógica, dizer, não, só aceito o que Jesus disse. Olha, Isaías falou de quem? Jeremias profetizou acerca de quem? Me ajude a pregar. O tabernáculo, ele era um símbolo de quem? Era uma figura de quem? Os fatos do Antigo Testamento eram tudo alegorias do Novo Testamento, do Evangelho. Não tem diferença. Foi o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas, os apóstolos, inspirou o Novo Testamento. Jesus não foi inspirado porque ele é o verbo, não é verdade? Ele é o próprio verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo o quê? E o verbo se fez o quê? Carne. Então o que Jesus falou já é dele mesmo, porque ele é o verbo, ele é a palavra feita carne. Glória a Deus. Então, por favor, põe na tela para a gente ver esse versículo, para os irmãos terem base, para quando alguém vier dizer, eu não aceito isso, porque foi Paulo que disse. Meu irmão, isso é o cúmulo do absurdo. Olha o que foi que Jesus disse. Por favor, pastor, leia com o povo. 1, 2, 3. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quem disse isso? Me ajude. Quem disse isso? Agora veja o 13, por gentileza. 1, 2, 3. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha aí, irmãos. Jesus estava canonizando as epístolas antes delas serem escritas. Jesus estava chancelando o Novo Testamento antes já de ser escrito. Jesus já avisou, ele tem coisa que vocês não podem o quê? Suportar. Vocês não têm capacidade de entender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos o quê, irmãos? Guiará em quê? Toda a verdade. E ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Ele ouviu de quem? O Espírito Santo ouviu de quem para trazer para os apóstolos, para Paulo, para João, para Tiago, para Pedro, para Judas. De quem foi que o Espírito Santo ouviu e trouxe? De Jesus. Jesus falou para o Espírito e o Espírito trouxe e deixou para nós as revelações. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então eu pergunto, qual é o livro mais canônico da Bíblia? Qual é o mais inspirado de todos? Me ajude a pregar de acordo dessa declaração. Me ajude, eu quero ver a inteligência, o QI de vocês. Qual é o livro mais inspirado? É Gênesis? É Mateus? É João? É Lucas? Ou Apocalipse? Nem a primeira carta de Pedro? Qual é o livro mais inspirado? Não existe. A inspiração é uma só. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Porque o Espírito Santo que operou no Antigo Testamento é o mesmo Espírito Santo que operou no Novo. Não existe livro mais inspirado do que o outro. Não existe salmo mais poderoso do que o outro. Tem crente supersticioso, não é, irmão? E a Bíblia dele, no Salmo 91, já está com a página se soltando. Glória a Deus, porque está aberto em casa. Irmão, o que é isso? Irmão, isso serve para olhado. Glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder. O Salmo 91, meu irmão, e quem foi que disse a você que o Salmo 91 é mais inspirado do que o 90? Ou é mais inspirado do que o 80? Quem disse isso a você cometeu um desatino. A inspiração é uma só, da primeira palavra das Escrituras até a última palavra das Escrituras. Quem crê assim, diga amém em nome do Senhor Jesus. Então, irmão, o que Paulo falou foi o Espírito Santo profetizado por Jesus, que trouxe, deu a Paulo e Paulo deixou para nós. Aleluia! Assim eu creio com todas as veras da minha alma, e a igreja do Senhor, ela acredita da mesma maneira. Quem pode dizer amém em nome do Senhor, irmãos? Então, nós vemos aqui que Paulo diz que viria a apostasia e que viria o mistério da iniquidade, que iria operar mesmo antes do anticristo, do homem do pecado, do filho da perdição aparecer. O mistério da iniquidade.
o mistério da transgressão, o mistério da desobediência, o mistério da injustiça, o mistério da iniquidade já está operando. Paulo já estava operando nos dias de Paulo e hoje é que está operando mais ainda. E à medida que a vinda do Senhor se aproxima, é que esse mistério maligno, ele vai crescendo. E nos últimos dias ele nunca cresceu, nunca, em toda a história da igreja, o mistério da iniquidade nunca cresceu como nos últimos dias. Mas, meus amados irmãos, aí Paulo fala para a igreja, depois a gente começou a estudar, que Paulo fala para a igreja, depois que ele diz as coisas que o anticristo vai fazer, depois que ele diz das mudanças que vai haver na sociedade, depois que ele fala da apostasia, aí ele entra para falar com a igreja. Agora, irmão, é para vocês. Aí veja o versículo 13, né? Versículo 13, vamos voltar um pouquinho só para a gente entender. 2 Tessalonicenses 2 e 13, por gentileza. Mas devemos... Somente esta primeira palavra. Ele termina de falar sobre o anticristo, ele termina de falar sobre a apostasia, no capítulo 2, ele termina de falar sobre o mistério da iniquidade que vai operar, as perversões, as mudanças, aí ele depois dá um mas. Mas, entretanto, todavia, é uma conjunção adversativa. Paulo diz, olha, até aqui foi o anticristo, mas com vocês, agora eu vou falar com vocês. Até aqui eu falei do que ele vai fazer, mas agora eu vou falar do que vocês devem fazer. Quem diz aleluia para Jesus? Até o versículo 12, Paulo fala o que o espírito do anticristo, o mistério da iniquidade vai fazer. Aí ele diz, mas... Aí ele agora faz uma conjunção adversativa e ele se dirige à igreja. Mas vocês, o que é que a igreja deve fazer? O que é que a igreja deve fazer diante desse quadro dantesco, diante desse quadro terrível que ele cita do versículo 1 ao versículo 2? Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Por vocês, a gente já estudou isso, é porque eu quero chegar no 3. Devemos sempre dar graças, por favor, pastor, leia o 13, por gentileza. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Quem pode dar glória a Deus? Paulo diz, mas com vocês é diferente. Vocês não irão entrar na onda dele. Vocês não irão aceitar as ideias dele, mas... Vocês não. Vocês são um povo especial. É um povo zeloso. Vocês são um povo de boas obras. Ele diz, mas quanto a vocês, devemos sempre dar graças a Deus, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Vocês não vão aceitar mentira, porque vocês foram escolhidos. Vocês não vão aceitar mentira, porque o Espírito Santo está santificando a mente de vocês. Vocês não vão aceitar a mentira do mistério da iniquidade, porque vocês são um povo diferenciado. Aleluia, glória a Deus. Que coisa linda. A gente, quando lê o 13, na minha Bíblia tem uma separação e tem um epígrafe, estai firmes. Nada de vocês não tem, que é corrigida. Mas essa minha da Trintariana tem. Qual a impressão que dá? É que do versículo 13 em diante não tem nada a ver com o versículo 12, quando é uma sequência. Mas devemos sempre dar graça por vocês, porque vocês foram elegidos desde o princípio do mundo para a salvação. Vocês foram elegidos desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé de quê, irmãos? Por que Paulo diz que vocês têm a fé da verdade? Porque o anticristo, ele propaga o que, meus amados irmãos? A mentira, a inversão de valores, aquilo que é contra Deus, aquilo que é do diabo, porque o diabo é pai de quê? O diabo é pai da mentira. Aí Paulo disse, vocês não, o negócio de vocês é com Jesus, o negócio de vocês é com Deus, o negócio de vocês é com o Espírito Santo, e o negócio de vocês é com a verdade. Quem é dessa classe aqui, a mentira não entra na cabeça dele. Não entra. Tem crente que entra, a mentira entra na cabeça dele. Ele vira o juízo. Era um crentezinho tão ajustadozinho, de repente, irmão, foi que houve com o irmão fulano, levou uma cacetada na cabeça.
Não, virou o juiz assim. O que foi? É porque não era dessa classe. Porque se for dessa classe, a mentira não entra. Ele é da fé, da verdade. Ele pode até não ter muita cultura, ele pode até não conhecer muito teologia, ele pode até, coitado, mal saber ler, né? Fazer como a gente, quando vai para outro estado, eles mangam da gente. A gente manga de outros e eles mangam da gente também, né? Pode ser até como a gente aqui, né? Diz que quando foram fundar nossa cidade aqui, aí saíram perguntando, olha, disse que era Marechal, passou para cá, aí disseram, olha, aí tinha um coitado na rua, coitado, aí disseram, olha, isso aqui vai ser uma cidade, que nome você daria? Aí o coitado disse, como é? Com uma? Disse, olha, aqui vai ser uma cidade, que nome você daria? Ele disse, eu não sei não, seu Zé, o Maceió. Disse, então tá certo, é esse o nome mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo dos outros estados brincando com a gente. Glória a Deus. É o Maceió, né? Então, nem que você seja do Maceió, mas se você tiver o Espírito Santo, você entende. Aleluia! Glória a Deus, você não vai ser enganado. Mesmo que você saiba o ó. Você tem uma proteção na mente. Aquela velhinha, irmão. Não tem aquelas velhinhas do círculo de oração que não tem quem engane aquela velhinha. Não tem aquela pessoa lá do sítio que não tem quem engane. Não tem assim, não tem? Não tem aquela pessoa, coitado, tão simples, mas não tem. Eu fui pastor de uma ovelha no interior do estado. Ele deve estar me ouvindo. Esse irmão, ele não sabe ler. Ele não sabe ler. Ele não sabe ler. Ele diz Coríntia. Ele, em vez de dizer Coríntios, ele diz, lê em Coríntia, ele não sabe ler, agora ele não sei como é aquilo, ele cita a Bíblia, é uma coisa impressionante, ele cita a Escritura e diz o capítulo e diz o versículo, aí ele diz assim, está escrito em Coríntia, o pior, coitado, que um dia ele vinha descendo a ladeira, encontrou o bêbado, e o bêbado cego, aí ele disse, olha, vocês, para aí, você aceite Jesus, senão você não vai ser salvo. E o bêbado, por quê? Olha aqui, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, diz aqui que os bêbados não é do reino de Deus. Aí ficou, aí você está bêbado, e se você não aceitar Jesus, você não vai estar. Aí o bêbado se abusou. Disse, olha, onde é que está escrito? Disse, em Coríntios. Ele disse, faça-se embora com o seu Corinthians, que eu vou assistir o jogo do Palmeiras. Veja só, isso foi verdade mesmo, glória a Deus. Ele deve estar me ouvindo agora, glória a Deus. Pastor Olímpio sabe disso aqui, não sei se foi depois do pastor Roberto. Verdade mesmo, o bêbado que se saiu com essa, glória a Deus, né? O bêbado pensou que era o Corinthians, o time, glória a Deus. O bêbado sabe lá de Bíblia, sabe lá de coisa. Mas esse irmão, ele prega, irmão. Aquela seita que anda de porta em porta, não tem uma seita que anda de porta em porta, né? Irmão, ele bota para correr. Ele sabe da doutrina da Trindade, ele sabe onde é que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a divindade do Pai, a divindade do Filho, a divindade do Espírito Santo, o arrebatamento. E ele diz, leia aí. Aí o camarada, bom, vai embora, está vendo? Ele vai embora. Quem é que ensina esse irmão? Quem é que instrui esse irmão? Né? Eu preguei aqui, estou apenas fazendo uma recapitulação, é o que está escrito lá em 1 João 2:20, né? Isso não quer dizer que a gente não deve sentar para aprender. Isso não quer dizer que a gente não deve fazer um curso teológico. Isso não quer dizer que a gente não deve ir à escola dominical. Pelo contrário, o ensino é para aperfeiçoar. Não é assim que a Bíblia diz? A Bíblia diz, Deus deu uns para apóstolos, Cristo deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, deu outros para evangelistas, deu outros para pastores e doutores, querendo o que, irmãos? O aperfeiçoamento. Quem vem para a doutrina, quem vem para a escola dominical, quem assiste culto, ele se aperfeiçoa. Você não pode dispensar o pastor, você não pode dispensar o mestre, você não pode dispensar o apóstolo, o evangelista, porque Deus os deu à igreja para eles trabalharem com os santos e aperfeiçoar. Mas você só pode aperfeiçoar se já houver matéria-prima. Presume-se, né? Presume-se, por exemplo, se para eu aperfeiçoar qualquer coisa, é necessário, a premissa é que eu tenha o quê? Para aperfeiçoar, eu tenha já o quê? Eu só posso aperfeiçoar o que já existe. Então, eu só posso aperfeiçoar os santos se Deus os fizer santos. Não sou eu que faço o santo, eu apenas trabalho para aperfeiçoar. Mas quem faz o santo é Deus, quem dá a ciência é Deus. Quando eu prego, quando eu ensino, eu estou apenas aperfeiçoando aquilo que Deus já fez. Aleluia! E o que Deus faz não é perfeito? Mas os homens não são perfeitos.
Deus é perfeito, mas a matéria que ele trabalha não é perfeita. Essa matéria somos nós. Então, irmãos, veja aí, 1 João 2,20, eu não sei se conseguiram. Olha aí o que foi que João disse para os crentes que não seguiriam o gnosticismo. Ele estava falando dos gnósticos nessa época. Ele estava nessa carta combatendo os gnósticos. E muita gente estava sendo levada pelos gnósticos. Mas Paulo disse, ou melhor, João disse, quanto àquele povo que não acompanhou os gnósticos, que não acompanhou a heresia, que não acompanhou o erro, o que foi que João disse? E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Se eu fosse você, eu daria um glória a Deus. Quem é que dá essa unção? Essa preservação ungindo a cabeça? Quem é que dá? O santo. Que santo é esse? O Santo Espírito. Quem é que unge? Não é o Espírito Santo que unge? Cristo nos unge através do seu. Então quem tem o Espírito Santo tem uma unção que sabe, misteriosamente sabe o que é certo e sabe o que é errado. Agora, o que é que o culto de doutrina faz? Me ajude agora, lá de acordo com Efésios 4:11. O que é que o culto de doutrina, o pastor, o mestre, o apóstolo, o evangelista, o que é que ele faz apenas com essa coisa que já existe? O que é que ele faz, irmão? A Bíblia, esse é o que eu gostaria que lesse. Por favor, Efésios estão fora do nosso script, mas por favor coloque. Olha aí, na tela, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Prossiga. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deixa aí na tela. Deus dá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que quer dizer mestres, querendo o quê? O que é que Deus quer com isso? Querendo o... De quem? Dos santos. Você já é santo, eu não vou lhe santificar, eu apenas vou trabalhar com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, lhe aperfeiçoar o que já existe em você. Pastor não pode fazer santo, ele apenas aperfeiçoa pela doutrina, pelo ensino, pela pregação, pela ministração, ele apenas aperfeiçoa. E a pessoa que não gosta de igreja? Irmão, eu não vou à igreja não, que eu já sei de tudo. Eu não vou à igreja, que eu não preciso de igreja. Como classificaríamos isso? Uma pessoa que diz que despreza isso aí. Quem foi que deu isso à igreja? Quem foi que deu? Quem foi que deu? A igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem foi que deu? Foi Cristo. E se você disser que não precisa de uma coisa que Cristo lhe deu, é o quê? Me ajude a entender. Eu não quero. Jesus deu apóstolo, deu profeta, deu evangelista, deu pastor, deu mestre, mas eu não quero, eu não preciso. Que nome nós daríamos a esse pecado? Hein? Que nome você daria a esse pecado? Rejeitar algo que Deus disse que você precisa e você diz que não precisa. Que pecado é esse? Soberba. É muita soberba e muita arrogância a pessoa dizer que não precisa do ministério. A pessoa dizer que não precisa de mestres. A pessoa dizer que não precisa de cuidados pastores. Eu não preciso de cuidado pastoral. Eu mesmo sou pastor de mim mesmo. Aleluia, glória a Deus. Meu filho, se Satanás lhe ver, vai correr com medo de você. Porque você é mais soberbo do que ele. Aleluia. É verdade, não estou afrontando ninguém, estou dizendo a verdade. Porque qual foi o pecado de Satanás? Foi adultério, foi roubo, foi cachaça? Qual foi o pecado de Satanás? Soberba. O pecado de Satanás, ele não bebeu. Nunca ouvi dizer que Satanás, já pensou o diabo bêbado? Seria uma desgraça. Satanás nunca bebeu cachaça, Satanás nunca adulterou, Satanás nunca assaltou banco. Mas ele é o maior pecador do universo. Por quê? Qual foi o único pecado dele? O primeiro e único pecado dele? Soberba. Independência. Não preciso de Deus. Eu já sou tudo. Eu já tenho tudo. Então a soberba destrói. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. E a altivez de espírito arruína. Todas as pessoas soberbas, elas terminam em nada. Terminam em nada, terminam em queda, terminam em estrago. Então, irmãos amados, aí Paulo diz que vocês, ele diz, mas vocês, e devemos dar graças a Deus por vocês, porque vocês foram escolhidos por Deus, vocês foram santificados, vocês têm a fé da verdade. Aí ele diz assim, que pelo evangelho, versículo 14, pelo evangelho, pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes o que, irmão? Nós vamos alcançar o quê?
a glória. A glória de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, brevemente Jesus voltará e todo esse estado de miséria, todo esse estado de derrota, todo esse estado de tristeza, todo esse estado de injustiça, todo esse estado de feiura, a fealdade do mundo vai ser transformada na glória, na beleza, na restauração que nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer. Aleluia. É isso que Paulo diz. Paulo diz, olha, o anticristo vai fazer assim, assim, mas com vocês vai acontecer assim, vai acontecer assim. Então, irmão, não tenha medo. E essa doutrina não é para fazer medo a crente. Porque crente serve a Deus, irmão, não é pelo medo do inferno, nem com medo de ficar na vinda de Jesus. Você tem que servir a Deus por amor. Não é para servir a Deus com medo do inferno. Houve uma mulher, essa mulher, ela era uma das místicas do século XVI. Ela foi uma mulher que se aproximou de Deus da melhor maneira que pôde, apesar de não ter uma luz plena. Mas ela dizia assim, ela um dia saiu na rua com uma tocha e um balde d'água. Ela saiu na rua com uma tocha numa mão e um balde de água na outra. E ela saiu na rua em plena luz do dia com uma tocha e um balde d'água, chamou o quê? Hoje, se sair na rua uma pessoa assim, ninguém nem liga mais. Mas antigamente, qualquer coisa chamava atenção. E a mulher com a tocha e o balde d'água. E o povo começou a acompanhar ela. E o que ela disse? Eu tenho um discurso para fazer na praça. E lá na praça, quando ela chegou, tinha muita gente, era uma cidade pequena, como as cidades medievais. E ela pegou e disse, olha, eu quisera tocar fogo no céu com essa tocha, queimar tudo que tinha no céu, para que vocês não desejassem ir para o céu pelas ruas de ouro, pelas praças de cristais, pelas portas de pérola. Eu queria que essa tocha eu pudesse subir o céu e destruir tudo, e só ficasse Jesus, para que vocês desejassem não as coisas que tem no céu, mas desejassem a Cristo. Perdão, sim, ela disse com a tocha. Aí a água, aí disseram, e a água? Ela disse, eu queria com esse balde d'água apagar todo o fogo do inferno, para não existir mais inferno, para que vocês amassem a Jesus, nem pelas belezas do céu, e nem por medo do fogo do inferno. Eu queria que vocês servissem a Jesus, por amor a Jesus, sem medo do inferno, e sem pensar na rua de ouro, pensar em Cristo. Porque tem gente que só serve a Deus, irmão, pensando numa recompensa. É verdade ou não é? Só serve a Deus pensando num galardão. Ou só serve a Deus com medo de quê? Com medo de morrer e ir para onde? Irmão, mesmo que não houvesse céu, e mesmo que não houvesse, não estou dizendo que não há, eu estou dizendo mesmo que não houvesse céu nem inferno, quem ama Jesus continuaria amando a Jesus da mesma maneira e servindo a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, aí Paulo diz no versículo 15, ele fala para eles, versículo 15, por gentileza. Então, irmãos, estáis firme e retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, seja por epístola nossa. Aí Paulo diz, irmãos, o mistério da iniquidade vai operar, mas vocês retenham as tradições que foram ensinadas. Quer dizer, não abra o quê? Não abra o quê? Me ajude a pregar. Não abra mão. Vocês não abram mão. Não mude a ideia. Não mude a ideia. Irmão, tem tanta gente mudando de ideia. Abrindo mão das tradições. Abrindo mão do inegociável. Eu não estou falando de coisas transitórias. Por exemplo, no tempo dos apóstolos tinha microfone? Sim ou não? Não. No tempo dos apóstolos tinha lâmpada elétrica? Não. No tempo dos apóstolos tinha ar-condicionado? Não. Não é isso que eu estou falando de coisas materiais, mas eu estou falando de princípios. Paulo está falando de doutrinas, Paulo está falando de princípios, Paulo está falando de coisas que não pode mudar, não pode mudar. Tem coisas inegociáveis que não pode. Aí ele disse, retende, segurem, agarrem a fé, a verdade que vocês receberam. O anticristo vai bombardear vocês, mas vocês não mudem de ideia. Retenham as tradições que foram faladas por palavra ou que foram dadas por epístola. Louvado seja Deus para sempre. Agora vamos agora ao capítulo 3. Quando chega, ele fala que nosso Senhor Jesus Cristo deu uma eterna consolação, uma boa esperança no 16, que o Espírito Santo console os vossos corações e vos confirme em toda boa obra e toda boa palavra. Aí quando chega no 3, ele diz, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha o que, irmãos? Tenha o que, irmãos? Livre curso. Primeiro, ele pede as
diante do quadro do anticristo, diante do quadro da apostasia, diante do quadro negro que surge no horizonte, as nuvens terríveis, ele diz: irmãos, no demais, rogai por nós. Paulo, ele pede o que, irmãos? Ele pede as orações. Irmãos, o segredo da vitória para combater o anticristo, para combater os seus ideais, para combater as suas coisas, Paulo disse: só tem um caminho, a oração. No demais, irmãos, orai. Orai por nós. Orai pelos pastores. Porque Paulo pede oração por ele muitas vezes, não só aqui em Tessalonicenses, mas em 1 Tessalonicenses 5:25 ele pede oração. Ele sempre pede oração por ele. Por quê, irmão? Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O diabo, irmão, ele tem atacado os líderes. O diabo, ele tem atacado, porque atacando os líderes, o profeta Zacarias disse que quando se fere o pastor, se dispersam o que, meus amados irmãos? As ovelhas. Então Paulo pede as orações para que o ministério, ele pede as orações para que ele, como apóstolo, como ministro, e os demais apóstolos e os demais ministros, eles estejam protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor, para que o rebanho do Senhor não se disperse. Irmão, sabe, nesses últimos tempos o diabo, ele tem atacado as lideranças. Umas lideranças que deram lugar e outras que foram atacadas injustamente. Existem duas classes de ataques. Um ataque injusto. Todo ataque é injusto, mas existe ataque que a pessoa deu lugar para ser atacado. E existe ataque que a pessoa não deu lugar para ser atacado. Os irmãos podem observar que está havendo um complô do anticristo para atacar os pastores, atacar os apóstolos, atacar o ministério. Uns, o diabo faz com que eles caiam mesmo. O diabo faz com que eles provoquem um escândalo. Isso é ação satânica, que é para o rebanho o quê? Para quê, meus amados irmãos? Quando vocês ouvirem falar de um líder cristão que fracassou, você não bata palma, não. Você não se alegre, não, que ali é vitória para quem? Para quem é a vitória? Para o diabo. Eu não sei se os irmãos poderão me achar Zacarias, que diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersam. Qual é o alvo do diabo? Qual é o alvo do inimigo das nossas almas, atacando lideranças cristãs? Qual é o alvo do inimigo das nossas almas? Zacarias me foge à mente, porque eu não coloquei no script, mas ferirei, né? Fere o pastor e o rebanho, as ovelhas se dispersarão. A palavra dispersarão certamente vai fazer achar com mais fácil. Pronto, muito bem. Eu não sei se é. Sim, pois não. Por favor, leia, pastor. Por favor. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Volte só um pouquinho. Fere o que, irmãos? O pastor. E o que é que acontece, irmão? Espalhar-se-ão o que, irmãos amados? As ovelhas. É um princípio. Ferindo o pastor, as ovelhas ficam desnorteadas. Muitas fracas, escandalizadas. Então, qual é o objetivo do diabo ao atacar as lideranças cristãs? Qual é o objetivo, irmão? O objetivo não é nem só o pastor. O diabo não está objetivando só o pastor. Ele está objetivando o que, irmão? A ver o que nas ovelhas? A ver o que no rebanho? Dispersão. NVI fala dispersão. Dispersão, espalhar, acabar com a igreja, acabar com o trabalho. Por isso que eu não aceito, irmãos. Eu não aceito. Eu não aceito, nem me alegro, mesmo que o líder tenha fracassado, mesmo que o líder tenha caído, jamais eu vou bater palma e vou me juntar com os do espírito do anticristo. Porque o anticristo, ele quer dispersar, ele quer acabar com a igreja cristã. Quanto mais escândalo, quanto mais ataque, mais ovelhas o que, irmãos amadas? Mais ovelhas o que, irmãos? Dispersadas. Aleluia. Aí Paulo pede o quê?
ele sabendo do ataque do anticristo, ele sabendo que o diabo queria espalhar as ovelhas, ele pede o que, igreja? Ele pede o que, igreja? Orações. A irmã, a igreja nunca teve um tempo de tanta necessidade de orar como agora. Nunca houve. Um tempo de necessidade de dobrar os joelhos. Um tempo de necessidade de falar com Deus, de clamar a Deus socorro, para que o Senhor guarde as suas ovelhas de serem espalhadas. Quantas pessoas que a fé é fraca e se espalham, se dispersam. É verdade ou não é, irmãos amados? E para Satanás, uma igreja dispersada, uma igreja espalhada, uma igreja onde as ovelhas perderam o roteiro, para Satanás é o quê? Me ajude a pregar. Irmão, é alegria, é gozo. Então, irmão, nunca se una àqueles que querem que as ovelhas se dispersem. Nunca se una. Nunca aplauda as atitudes dos tais. E quando você ouvir falar de uma liderança cristã, seja ela quem for, caiu, o que é que você deve fazer, irmãos? Orar. Porque o alvo do diabo é o quê? Me ajude a pregar. Se eu fosse você, eu grifaria esse versículo. Qual é o alvo do diabo? Dispersar, acabar com a igreja. Aí Paulo disse, irmão, ora, roga por nós. Irmãos, interessante que Paulo foi o maior teólogo que já passou nessa terra. O homem sabia grego, o homem sabia latim, o homem sabia hebraico, o homem sabia aramaico. O homem tinha a formatura da academia grega e o homem tinha a formatura da academia hebraica. O que você fosse falar com Paulo sobre os estoicos, o que você fosse falar com Paulo sobre todas aquelas classes de filosofias, de Aristóteles, de Platão, o que você fosse falar com Paulo, ele sabia. E se você fosse falar da lei judaica, ele sabia. E se você fosse falar do direito romano, ele sabia. Mas ele era um homem de quê, meus amados irmãos? De oração. Porque o teólogo, ele precisa da escrivaninha, mas ele precisa de um banco de oração. Só a sabedoria humana não resolve. Não resolve. Aleluia! Pastor, para subir no altar, ele tem que ir para o banco da oração, para se revestir da graça de Deus, para poder ser benéfico ao rebanho. Duas coisas que o teólogo precisa: a escrivaninha, que é o lugar de escrever e de ler, e precisa de quê, irmãos? Do banco de quê, irmãos? De oração. Ele precisa de um lugar de orar. Ele precisa, e a igreja precisa, irmãos. Infelizmente nós perdemos o hábito da oração. Ele diz, olha, nesse tempo de anticristo, isso aqui é a continuação do assunto, não é separando o assunto. Ele diz, nesse tempo de anticristo, a igreja precisa. No demais, finalmente, no grego é finalmente. Finalmente, irmãos, orem, orem. Ore por nós, ore pela igreja, porque o inimigo, ele quer ferir os pastores para que as igrejas, para que as ovelhas se espalhem, se dispersem. Mas uma igreja orando, não tem demônio que possa com essa igreja. Quem crê que orando Deus ouve? Quem crê que orando Deus ouve? Ô pastor, e por que Deus não faz sem eu orar? Aí você é preguiçoso demais, não é, rapaz? Ainda tem coragem de fazer uma pergunta dessa? Isso é pergunta de preguiçoso. Ele pode fazer sozinho? Pode, mas ele quer sua cooperação sem precisar. Ele quer sua cooperação sem precisar. Ele convida você, ele convoca você para a cooperação. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então Paulo diz, irmãos amados, Paulo diz, do demais irmãos, rogai por nós. Para quê? Para que a palavra do Senhor, o que, igreja? Leia aí, por favor. Para que a palavra do Senhor tenha o quê? Livre curso e seja glorificada. Paulo diz, irmãos, eu peço que vocês orem para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Repita comigo, livre curso. Livre curso. A palavra livre curso no grego é uma palavra só. No português aqui são duas palavras, mas no grego é uma palavra só, treche, que quer dizer que era o atleta correndo no estádio olímpico. Um atleta, quando corre, tem impedimento na frente dele quando o atleta corre? Não. Ele tem que correr com o caminho, o quê, meus amados irmãos? Livre. Paulo diz, irmãos, orem, para que a palavra do Senhor tenha livre curso.
que ela corra, que ela avance, que ela quebre barreiras, que ela derrube tudo que ela achar pela frente e ela penetre. Se propague rapidamente, como diz a NVI. Louvado seja Deus para sempre e eternamente, igreja. Irmãos amados, como é que a palavra de Deus vai se propagar num mundo hostil? O que é que se ouve nas escolas? As escolas estão dominadas por pessoas contrárias à palavra de Deus. Antigamente, irmão, já tem escola que não permite que distribua o Novo Testamento. Tem algum, parece que, Josué, você que é Gideão, procede isso? Aqui em Maceió já tem escola que não quer que os gideões levem o Novo Testamento. O que é isso, irmão? É uma barreira do anticristo. Eles querem que seja ensinada lá a filosofia marxista. Eles querem que seja ensinada lá a filosofia ateísta. Eles querem que seja ensinada lá o liberalismo. Eles querem que seja ensinado lá tudo contrário, mas não querem que a palavra de Deus entre. Mas Paulo disse, irmão, ora, para que a palavra de Deus tenha livre curso. Irmãos, olha, se essa igreja orar, se essa igreja dobrar o joelho, não tem anticristo que possa com a gente, não, irmão. Agora, sem orar, meu filho, sem orar, o anticristo, cuidado, né? Para não fazer como o coitado. Uma vez o irmão encontrou com uma pessoa que não conhecia o evangelho, aí fez assim. Aí o irmão disse, por que você fez isso? Ele disse, para o diabo não entrar. E disse, se ele estiver dentro, aí não pode sair, glória a Deus. Meu irmão, quem não ora, o diabo já está dentro. Não vai entrar mais não, já está dentro. Ou ora, ou o diabo toma conta. Ou ora, ou o anticristo toma conta. Ou ora, ou o inimigo penetra. Mas se você orar, a palavra de Deus vai ter livre curso. Mesmo que eles estejam com a mídia, mesmo que eles estejam com as escolas, mesmo que eles estejam com a televisão, mesmo que eles estejam com os repórteres, mesmo que eles estejam com a imprensa, mesmo que eles estejam com as universidades, mesmo que eles estejam em qualquer lugar, mas a palavra de Deus é uma marreta pesada, ela vai passar e vai ter livre curso. Aleluia! Mas isso depende de quê, irmão? Por favor, irmão, ore. Eu não posso colocar uma lei. Antigamente orar era lei. Quando eu aceitei Jesus, orar era lei. Quem viesse para a igreja, ou orava, ou o porteiro chegava lá. O que é que você está fazendo? Sentado. Era assim ou não era? Quem alcançou esse tempo? Olha, irmão, naquele tempo era terrível. Tem um irmão que está aqui no culto, que ele tinha maior raiva. Ele está no culto hoje aqui. Eu não vou dizer o nome dele para não passar vergonha. Mas ele está aqui. Ele era meio treloso quando era menino. Aí o porteiro, ele, em vez de ficar ajoelhado, conversando, brincando, aí o porteiro pegava o cinturão e fazia para o lado dele. Diz que tinha uma raiva do porteiro. O porteiro mostrava o cinturão para o menino orar. Era lei. Naquele tempo orar não era opcional, era lei. Claro que hoje é inconcebível, mas antigamente era assim. Mas, irmão, não precisa criar uma lei para orar. Não precisa. Você é quem tem que sentir que Deus manda você orar. Você que tem que sentir. O pastor, já pensou o pastor baixar um decreto? Só pode ficar na igreja no período de oração quem estiver de joelho. O pastor não vai baixar esse decreto. O pastor não é insensato. Não é menino. Não, nós sabemos que tem pessoas que têm problemas de joelho. Nós sabemos que tem pessoas que têm problemas de varizes. Nós sabemos que tem pessoas que têm vários problemas. Mas não é todo mundo que tem problema não, irmão. Tem gente que é bonzinho da Silva. Ou Correia, ou Lima, ou Teixeira. Seja lá de que família for. Não é, irmão? Glória a Deus. Mas é bonzinho. Não ora porque não quer orar. Mas você precisa entender que Paulo pede, o Espírito Santo diz, Paulo, diga a esse povo que ore. Porque se vocês não orarem, o anticristo vai tomar conta de tudo. Se humilhar e orar, é um casamento do Antigo Testamento com o Novo.
Lembre-se que você tem filho. Lembre-se como é que você tem filho, você tem neto, você tem nora, você tem genro, e você não tem piedade deles, de orar por eles. Jesus, não deixe o anticristo tomar conta da mente do meu neto. Jesus, ele está no colégio, a minha neta está na faculdade. Jesus, não deixe o anticristo penetrar na mente da minha neta, do meu neto, do meu filho, da minha filha. Senhor, derruba o anticristo, Senhor. Senhor, que a palavra dele não sirva de nada, mas que a tua palavra prevaleça. Faz a tua palavra correr, faz a tua palavra avançar, faz a tua palavra penetrar. Você precisa orar, é mandamento de Deus. É mandamento. Não, irmão, eu oro em casa. Não diga isso não, diga não. Diga não, que vai cair um curisco na sua cabeça. A minha avó, quando a gente era menino que mentia, disse: meu filho, não diga uma coisa dessa não, que o mentiroso cai um curisco na cabeça dele. Não diga. Quem não ora na igreja, irmão? Essa casa é chamada o quê? Como é o nome dessa casa? Olha, ele não ora na casa de oração, quanto mais na dele. Na casa de oração ele não ora. Irmãos, Paulo disse orar. Irmão, se essa igreja orar, não tem barreira. A palavra de Deus, ela vai ter um livre curso. Pessoas que vocês nem imaginam, a palavra de Deus vai penetrar. Penetra ou não penetra, igreja? Mas isso depende de quê, irmão? De oração, meu filho. Para a palavra de Deus ter livre curso. Vamos ver, irmãos, Atos 16 e 14. Olha, irmão, só vai com oração. 13 e 14. Atos 16, 13, por favor, para ver se a gente entende melhor. Bota um pouquinho para trás. Atos 16 e 13. Glória a Deus. E no sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ele foi procurar um lugar de quê, meus irmãos? Me ajude a pregar. Um lugar de quê? Porque naquele tempo, no mundo greco-romano, só podia ter uma sinagoga se tivesse 10 varões pais de família. Uma cidade que não tivesse 10 varões judeus pais de família, enquanto não se construía a sinagoga, só se instituía a sinagoga com 10 varões chefes de família. 10 homens chefes de família. Então tudo indica que Tiatira, a comunidade judaica, era o quê, meus amados irmãos? Pequena, porque não tinha sinagoga. Mas todo sábado, os judeus, eles, desde o tempo da Babilônia, você está lembrado do Salmo 137? Junto aos rios de quê? De Babilônia nos assentávamos e chorávamos. Desde o cativeiro babilônico, quando eles foram expulsos de Israel, que os judeus se reuniam às beiras dos rios, às margens dos rios. Você vê, 500 anos depois, Paulo chega numa cidade que não tem sinagoga, e ele vai procurar onde a reunião de oração? Na margem do rio. Ele achou a margem do rio para fazer o quê? No dia de sábado, saímos fora da porta para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntavam. Prossiga. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor fez o quê, meus amados irmãos? Lhe abriu o coração. Não é a sabedoria do homem que abre o coração. Não é a retórica. Não é a filosofia. Não é o bem falar. Não é o português, a gramática bem elaborada. É o Senhor quem vai abrir o coração daquela pessoa que você acha que nunca vai ser crente. Mas você precisa procurar oração. Por isso que pode se orar. Ora, irmão, se a gente não orar, o anticristo, se não orar, o que é que Paulo está dizendo dentro desse contexto? Ou ora, ou o anticristo, o que, irmão? Toma conta das famílias, dos filhos, dos netos. Irmão, está uma desgraça. Ainda ontem uma irmã mandou, antes do domingo à noite, quando eu cheguei em casa, que abri o celular, estava uma mensagem de uma irmã chorando, porque o filho, irmão, eu não vou dizer para não ferir os brilhos, mas uma coisa, o filho abriu a mãe abriu a boca para a mãe e disse o que pretendia fazer. A mãe cristã criou na doutrina, criou na igreja, e o menino adotou esses novos postulados modernos.
e que acabou, arrasou com a mãe, e ela manda a foto do filho e manda aqueles bonequinhos de lágrima contando o que foi que o filho disse para ela. E ela manda a foto do menino cantando no departamento infantil há uns 5 anos atrás. O que é isso, irmão? É o anticristo, que está entrando, que está dominando. Mas o que é que Paulo diz? O que é que a gente deve fazer, irmão? Olha aqui o texto, o que é que Paulo diz que a gente deve fazer, irmão? Fazer o que, irmão? Orar. Para que a palavra de Deus, irmão, tenha o quê? Livre curso. E seja o que, irmãos? Glorificada. Irmãos amados, como é que a palavra de Deus tem livre curso? Voltando um pouquinho, como é que a palavra de Deus tem livre curso? Primeiro, é preciso que se pregue a palavra. E está uma crise de pregação no mundo inteiro. Irmão, eu de vez em quando chega no YouTube cultos. Chega muito culto de muitos lugares. Mas, irmãos amados, faz pena. Olha, irmão, uma vigília eu vi essa semana, ontem. Chegou uma imagem de uma vigília, num certo lugar muito distante daqui. A igreja cheia, galeria, uma igreja dá 2 dessas. Galeria topada, e o pregador pregando. Eu digo, meu Deus, Jesus fala comigo também. Profeta. Mas, irmão, só leseira. Você já ouviu essa expressão, só leseira? Besteira. Não leu Bíblia, não deu um estudo bíblico, não deu nada. Olha, eu estou vendo você da camisa de lista, a senhora que está de cabeça baixa. É a senhora mesmo. Eu estou vendo um urubu na sua cabeça. E você, eu estou vendo um gavião. E você, eu estou vendo um carcará. Mas não, tanta leseira. A reunião todinha. Eu fiquei mesmo esperando para... Meu Deus, a igreja cheia, irmão. Aquelas pessoas não levaram nada da palavra. A única coisa que tem valor neste mundo é a palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Para que a palavra de Deus tenha livre curso. Irmão, tem que pegar um texto da Bíblia e tem que dissecar pedaço por pedaço. Porque senão, tem gente que prega, quando você pega um texto e você explica o texto, você está pregando a palavra. E quando você lê um texto e vai embora, você está pregando sobre a palavra. Há uma diferença. Pregar a palavra de Deus é uma coisa e pregar sobre a palavra de Deus é outra, né? O padre Antônio Vieira, que foi um dos maiores pregadores que já teve no Brasil, ele não era evangélico, mas ele tinha uma capacidade de pregar, de interpretar incrível, apesar da fé não ser a nossa. Mas temos que dar a mão palmatória, que foi o maior orador, é considerado pela literatura, quem estuda literatura, o maior orador do Brasil colonial. E até hoje. Ele dizia que Jonas passou 40 dias pregando uma mensagem. Quantos dias Jonas passou pregando uma mensagem? 40 dias. E qual era a mensagem? Ainda 40 dias e Nínive será o quê? Subvertida. Ele passou 40 dias pregando uma mensagem. E tem pregador que em 40 minutos prega 40 mensagens. Ele entra pelo cego de Jericó. Sai por Nicodemos. Desembesta pelo sepulcro. Vai bater no Rio Jordão. E quando termina? Meu irmão, faça isso não. Você tem que pregar a palavra, você tem que pegar um texto bíblico e orar a Deus, para Deus te revelar os segredos e você destrinchar para o povo. Irmãos, e os sinais? O senhor não é pentecostal não? Irmão, eu duvido que tenha alguém aqui mais pentecostal do que eu. Pode ter igual, mas mais não. Porque eu creio na Bíblia, eu creio nos dons, eu creio no batismo com o Espírito Santo, com evidência de novas línguas, eu creio em profecia, mas a Bíblia diz assim, que você tem que pregar a palavra, os sinais eles vão aparecer depois da palavra. Se é a palavra de Deus, os sinais aparecem. Vamos ver isso, irmãos, no livro do Evangelho de São Marcos. Mas você tem que pregar, vamos orar para Deus levantar pregadores, mostrar uma crise de pregadores. Às vezes a gente vai fazer uma festa, não sei, vocês estão dirigindo de congregação, vai fazer uma festa que é uma palavra de Deus, e meu Deus, quem eu vou chamar? Titonho não. Zé, não. Bill, não. Bill não. Chico está ali sentado, glória a Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, porque está faltando a palavra. Você tem que pregar a palavra de Deus, abrir a Bíblia e pregar a palavra como ela é.
Glória a Deus. Pastor, e o senhor não é pentecostal? Não, sou pentecostal. Mas olha o que é que o Senhor fala. É Marcos 16 e o versículo de número 20. Olha aí, 1, 2, 3. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Quem diz amém? Você prega a palavra e quem é que manda os sinais depois da palavra? O Senhor. Eu não vou inventar visão para dizer que eu estou cheio do poder. Tem gente que quer sinais. E se Deus não mandar o sinal, ele inventa. É verdade ou não, irmãos amados? Não serve não. Eu prego a palavra e o sinal fica com o Senhor. Vai comigo. Minha missão é orar e pregar o que, irmãos? E os sinais. Leia de novo para a gente aprender a ser crente. Crente da Bíblia. Crente da Bíblia. Leia aí. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. A palavra vem na frente. E os sinais? Você prega a palavra, Jesus vai batizar, Jesus vai curar, Jesus vai falar em profecia, vai haver língua, vai haver interpretação, vai haver manifestação, vai haver cânticos espirituais, mas o carro-chefe é a palavra. Aleluia. Agora, depois da palavra, Jesus faça o que ele quiser. Quem diz glória a Deus por isso, irmãos amados? Mas tem gente que está preocupado com os sinais. Se Jesus não fizer sinal, ele inventa. Fica chamando o povo, fazendo vergonha o povo. A senhora que está com essa máscara na cara, ó, tanta gente com a máscara na cara. Meu irmão, não faça isso não. Ou então fala a língua da carne, para dizer que está cheio. Às vezes esquece da palavra, vai falar a língua do papagaio e da irmã Minervina. Isso é uma blasfêmia, irmão. Isso é uma falta de respeito a Deus, temor a Deus, inventar língua estranha, inventar profecia. Inventar para dizer que está cheio. Não, senhor. Pregue a palavra e os sinais vão aparecer. Glória a Deus. Quem crê nessa verdade pentecostal, diga glória a Deus. Mas a palavra, para que a palavra de Deus seja glorificada, é preciso que haja pregadores da palavra. Glória a Deus. Para que a palavra do Senhor seja glorificada. Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 4:2, foi que Paulo disse. Paulo disse, Timóteo, fale muita língua estranha. Timóteo, veja a revelação. Timóteo, veja passarinho voando. Timóteo, veja anjo voando. Foi assim que Paulo disse a Timóteo? Não. 1 Timóteo 4:2. Que pregues a palavra. Pronto, somente até aí. Foi que Paulo disse a Timóteo? Pregue o quê? A palavra. Eu só tenho a obrigação de pregar a palavra. Orar e pregar. E os sinais o meu Senhor vai fazer aparecer. E eu já estou sentindo que está se aparecendo sinais. Eu recebi essa semana notícias de muitas santas ceias, domingo, onde houve manifestações de Deus. Os pastores me ligaram, ou mandaram mensagem no WhatsApp. E muitas santas ceias, onde depois da palavra houve manifestação de Deus, derramamento do Espírito. Glória a Deus, eu estou sentindo que vai haver, vão aparecer muitos sinais de Deus, porque quanto mais palavra, mais sinais. Batismo com o Espírito Santo. O que era que Pedro estava fazendo na casa de Cornélio? Pedro estava fazendo o quê? Pregando o quê? A palavra. Enquanto ele pregava, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz lá em Atos 10, enquanto ele pregava, caiu o quê? O Espírito Santo sobre todos os que ouviam o quê, irmão? A palavra. Porque eles falavam línguas e magnificavam a Deus. Vamos pregar a palavra e orar. Pregou e orou, os sinais aparecerão. Agora, se pregar sem orar, também não aparece nada. Porque você vai pregar da técnica, vai pregar só da técnica. Mas se você pregar e orar, mais cedo ou mais tarde, os sinais aparecerão. Aleluia. Quem pode dizer glória para Deus nessa noite? Né? Aí o que é que vai acontecer? A palavra de Deus vai ser glorificada. Que no grego é doxazo. Os irmãos que entendem de grego me disseram que é doxazo, que significa exaltar, magnificar, celebrar, conferir honras. A palavra de Deus vai ser honrada, irmão. Hoje quem está sendo honradas são as filosofias vãs. Mas se a igreja orar e pregar, a palavra de Deus é quem vai ser honrada.
A palavra de Deus é quem vai ser glorificada. Pode pregar e orar. Pregue e ore e espere o que é que vai acontecer. Pregue e ore e aguarde. Pregue e ore e aguarde. Ore e pregue e aguarde. Que a palavra de Deus vai ser honrada. Hoje quem está sendo honrado são os filósofos malignos. Hoje quem está sendo honrado, ou estão sendo honrados, são os pervertidos. Mas quando a igreja ora e prega, a palavra de Deus é quem vai ser honrada. É quem vai ser glorificada. Louvado seja Deus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Ela vai ser acolhida. E as sutilezas, as doutrinas erradas, as filosofias erradas, elas vão cair por terra. Para encerrar, o último versículo será este. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Cuidado para não lembrar do bêbado e não rir. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios 10 e 5. Tem uma revelação de Deus para nós. Segunda carta aos Coríntios 10 e 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Vamos voltar um pouquinho. Destruindo. Quando a gente prega a palavra, o que é que a gente destrói? Primeiro, a palavra, ela destrói o que, irmãos? O que é um conselho? Um conselho são deliberações. Se senta 5, 6 pessoas, 10 pessoas, tomam uma decisão e impõem aquilo. A Bíblia diz que quando a palavra de Deus é pregada, ela desfaz conselhos, conceitos errados, pensamentos errados, coisas que foram forjadas no inferno, coisas que foram forjadas nas cavernas do inferno. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela faz o que, irmão? Ela o que, irmãos? Desfaz, bota o texto na tela. Ela desfaz, destrói conselhos e toda altivez. O que é altivez? O que é altivez, irmão? Soberba. Quanto professor, irmão, soberbo na sala de aula. Quando um aluno crente vai falar qualquer coisa, ele humilha. É assim ou não, irmãos amados? Humilha, é sarcástico. Lá na faculdade, no colégio. Ô irmãzinha, ô irmãozinho, cala a boca. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela destrói conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mas eu gostaria que lesse na NVI, por favor, na NVI. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa é melhor. Destruímos o que, irmãos? Argumentos. O que, irmãos? Olha, jovem, se tu orares e leres a Bíblia, tu vais ter condições de destruir argumentos. Aleluia! Um jovem que lê livros cristãos, um jovem que lê coisa sadia, um jovem que lê Bíblia, um jovem que ora, Deus vai lhe dar a capacidade de destruir argumentos. Aleluia! Com paciência. Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe dar graça, e você vai destruir argumentos do diabo, que se levanta contra o conhecimento de Deus, que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Você vai destruir, a igreja vai destruir. Pastor, mas o anticristo está muito forte. Mas o nome dele é anti. Mais forte do que o anticristo é o Cristo a quem nós servimos. Aleluia. O segredo é o que, meus amados irmãos? Orar. Paulo pediu o quê? Orar. Finalmente, ele diz finalmente o quê? Rogai por nós. Rogai é orar, é dobrar o joelho. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que nós despertemos para a oração de manhã. Que nós despertemos para a oração do culto. Que nós despertemos para o círculo de... Amanhã de manhã tem círculo de oração. Glória a Deus, que nós despertemos para a oração, que nós despertemos para o clamor, aleluia, e nós vamos destruir conselhos, nós vamos destruir argumentos, e a palavra de Deus vai correr, e não tem quem possa com ela. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? E os sinais? E os sinais pentecostais? Hein? Seguirão, irmão, vão seguir, a gente vai ver Jesus batizar com o Espírito Santo. Vai ver cânticos espirituais, vai ver profecias, vai ver línguas com interpretação, vai ver visões, revelações verdadeiras. O carro-chefe é o que, irmãos? Vamos ficar de pé. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira.
Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera.